Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à nossa disciplina. Mais uma vez aqui compartilhando saberes e trocando aí tantas informações importantes para vocês, professores de informação. Hoje nós teremos uma roda de conversa sobre astronomia e convidamos dois professores e vamos então iniciar, né, a conversa com o professor Ramakrishna Teixeira, professor aqui do IAG, daqui da Universidade de São Paulo, professora graduada em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Astronomia pela Universidade de São Paulo também, doutorado em Astronomia e Astrofísica pela Universidade de Bordeaux, e depois livre docência na Universidade de São Paulo. Então, hoje o professor aí tem experiência na área da astronomia, com ênfase em astrometria, atuando nos temas astrometria, astronomia fundamental, observações astrométricas e fotométricas, redução global, vizinhança solar, distância cinemática estelar, formação estelar e missão especial Gaia. Também é diretor hoje, né, atualmente, do Observatório Abrão de Moraes, também do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, né, o IAG. E também tem aí uma vasta formação e atuação como membro efetivo em diversas associações, em diversos projetos aqui no Brasil, na França, na China, Chile, em outros lugares, e ele vai poder falar um pouquinho mais. E também destaco, então, a atuação do professor também em ações voltadas a professores, em alguns cursos, palestras, atuação, isso é bem importante também para a astronomia, né, para alguém da astronomia levar esse conhecimento aos professores do ensino fundamental e médio. Então, acho que isso é bem importante. Professor Rama, muito obrigada pelo aceite em nossa disciplina. Então, passo a palavra, se o professor quiser complementar sobre sua formação ou destacar mais algum detalhe, que são muitos. Fica à vontade, mais uma vez, obrigada. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando de astronomia, de certa forma também de ensino, educação, de ciências, de uma maneira geral. É sempre um prazer isso para mim, tá? Então, não preciso, não tenho nada para acrescentar na tua apresentação. E, bom, eu posso corrigir. Eu já não sou mais o diretor do Observatório Abrão de Moraes, eu renunciei a isso faz uns 3 ou 4 anos, não lembro direito, tá? Mas como eu li o tema dessa nossa... Primeiro, eu quero dizer que é uma conversa, para mim, uma conversa informal. Eu quase peguei uma cerveja, mas aí eu achei melhor que não ia ficar tão bem, assim como eu simplesmente peguei um copo de água, tá? Mas poderia ser. É um bate-papo, vamos fazer um bate-papo. O Valmir é uma pessoa maravilhosa, vocês vão adorar conversar com ele também, vai ser muito legal. Eu pensei, quando eu vi o tema, né, eu sei que depois não era bem assim, eu entendi mal, mas de qualquer forma eu vou tentar aqui fazer um gancho também, porque a gente vai ver depois com o Valmir, né? Então, eu queria falar um pouquinho da nossa... E vou falar um pouquinho de ciências também, e talvez um pouquinho do meu trabalho, vamos ver. Mas eu queria discutir um pouquinho com vocês essa nossa relação com o céu, né? Por que a gente observa o céu? O que a gente faz com a observação do céu? E assim por diante, né? Eu não sei se algum dia a gente vai saber por quê e desde quando, né, o ser humano começou a observar o céu. Eu, particularmente, imagino que desde que o homem ergueu a cabeça e tal, ele não parou mais de observar o céu, né? Mas eu não sei dizer, não posso afirmar isso, mas eu imagino, né, que essa brincadeira começou muito cedo na história da humanidade. De qualquer forma, para mim, é assim inimaginável, eu não consigo imaginar não observar o céu. Eu não consigo imaginar viver sem observar o céu, né? Agora, quais são as motivações, as intenções, as emoções que movimentam a gente, né? Que desperta a gente para observar o céu? Qual é essa nossa relação com o céu, né? Então, eu penso assim,
que a relação que a gente tem com o céu, como nós dissemos, né, vem de muito tempo, né, de muito longe no tempo, né? E provavelmente muitas das motivações e emoções que a gente experimenta hoje quando a gente observa o céu, elas também estavam presentes lá nos nossos antepassados mais longínquos, naqueles momentos lá de início da, da humanidade e tal. Algumas, sim, talvez outras não. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? O céu, de certa forma, se vocês pensarem um pouco nisso que eu estou dizendo, ele acaba servindo até como um elo entre nós e nossos ancestrais, mais longínquos, né? Tanto a gente como eles, de alguma forma, nós compartilhamos ou nós curtimos o mesmo céu e vimos, observamos os mesmos astros. O céu tem uma diferença muito grande em relação a nós, que o céu, diante da nossa escala de vida e tudo mais, o céu é eterno, né? Então, os nossos ancestrais, aquilo que eles viam, curtiam, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê e curte hoje, ok? Então, é um elo de ligação aí entre a gente. Agora, o que que tem lá no céu que prende a nossa atenção, atrai e tal? Claro que o céu é muito grande, muito amplo, né? Acho que o céu é o que a gente pode ver de mais longe. Então, não sei, talvez a gente nem consiga evitar de olhar para o céu, né? Essa impressão de infinito, né? A gente sabe que ela mexe muito com a gente, mexe com os nossos sentimentos, com as nossas imaginações, etc. Mas o céu, ele encanta a gente, né? Não tem, eu não imagino alguém não se encantar vendo uma lua cheia nascendo. Mesmo no meio da cidade, ver uma lua cheia nascendo é uma coisa fantástica. A gente para ver, quase que ajoelha para ver, né? Como é que a gente pode não ficar assim, maravilhado, vendo um céu à noite, forrado de estrelas, de pontos brilhantes? Claro que da cidade já não dá mais para ver isso, né? Mas se afastando um pouquinho já dá, né? Cheio daqueles pontos brilhantes, com brilhos diferentes, cores diferentes, né? Mesmo o céu durante o dia, o céu azul, durante o dia, um céu de inverno, é maravilhoso. Um arco-íris, como não parar para ver um belo de um arco-íris, né? Tudo isso encanta a gente, né? Eu imagino que isso, de alguma forma, já estivesse presente também lá nos primeiros seres humanos, né? Depois o Valmir vai arredondando essas coisas. Por outro lado, o céu, além de encantar a gente, ele também assusta a gente, amedronta a gente, né? Os trovões, os relâmpagos, né? Pode se assustar se a gente, causar medo, pânico, né? Até um eclipse, né? Imagina você estar aí, um céu ensolarado, aquele solzão, e de repente escurece, a gente começa a ver estrela, né? Durante um eclipse total do Sol, os bichos ficam meio doidos, tudo isso assusta a gente, né? E uma outra parte da nossa relação com o céu também está ligado à nossa sobrevivência, né? Primeiro, a luz que ilumina o nosso dia, onde a gente concentram-se as maiores atividades humanas e tudo mais, vem do céu. O calor também, de certa forma, vem do céu. A chuva vem do céu, né? As nossas vidas, elas estão muito ligadas ao céu, aquilo que vem do céu. Nós somos 100% dependentes do sol, que está no céu, né? A ciência acredita que há mais ou menos 60 milhões de anos, os dinossauros foram extintos pelo fato de que o céu ficou encoberto por muitos meses seguidos, devido ao choque de um corpo relativamente grande com a Terra. Mas imagina, sem o Sol a gente também não ia muito longe, né? E aí, com o acúmulo de observações ao longo do tempo, tudo, o homem também percebeu que
olhando para o céu, observando o céu, ele podia prever algumas coisas. Ele podia prever quando ia começar a fazer frio, quando ia chover, quando era a época boa para plantar, quando ele deveria viajar, quando ele deveria se deslocar, e assim por diante. Tudo isso observando o céu, né? Ele aprendeu a se servir das estrelas para se orientar, para poder partir para algum lugar e depois voltar para o mesmo lugar, né? Ele aprendeu a se servir dos ciclos lunares, solares, terrestres, para contar o tempo, tudo isso essencial para a organização social do homem, né? Formação de pequenas comunidades, tribos, vilarejos, cidades, impérios e tudo mais, né? Então, isso também faz parte, esse lado ligado à nossa sobrevivência, né? Quer dizer, o homem, ao mesmo tempo que aprendeu a domesticar os animais, ele também aprendeu a domesticar a natureza, observando o sol. Claro que no sentido figurado, esse domesticar, né? Agora, além disso, o céu também tem um ar de mistério. O céu é um lugar misterioso. A gente tem até a impressão que as respostas às nossas questões existenciais estão lá no céu ou além do céu, né? Não é à toa que o céu é que abriga os deuses, ou Deus, como vocês quiserem, né? É lá que a gente está buscando respostas existenciais, inclusive até hoje, mesmo com a ciência, né? Agora, apesar de ter compartilhado muitas dessas emoções, sensações e tal com nossos ancestrais, né? Hoje, a gente observa o céu de uma maneira muito pretensiosa, contrasta muito com aquela ingenuidade com que o céu era observado no passado. A gente olha para o céu com uma intenção de compreender e explicar aquilo que a gente vê com a nossa própria razão, com a nossa cabeça, né? E isso é muito diferente do que era feito num passado muito distante. Essa brincadeira de olhar para o céu e tentar compreendê-lo, tentar explicá-lo com a nossa própria cabeça, é coisa muito mais recente. É algo que começou aí há menos de 3.000 anos, 2.600, 2.700 anos, né? Essa relação com o céu a gente pode chamar de relação científica, onde existe, então, está presente a intenção de compreender e a razão humana. É observar o céu para fazer ciência. Agora, apesar disso, a gente continua a olhar para o céu de um jeito ou de outro, buscando respostas para as nossas questões essenciais. Dá até a impressão que a gente tem um elo mais profundo com o céu e que a gente ainda não assimilou direito, não percebeu direito e tal. E eu acho que isso é verdade, né? É lá no céu, gente, que se encontra os restos da estrela que produziu toda a matéria, exceto o hidrogênio, e nos permite simplesmente existir. Toda a matéria que existe aqui na Terra, que forma o nosso corpo, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, os alimentos de uma maneira geral e tal, exceto o hidrogênio e um pouco de hélio, tudo isso foi formado, foi concebido numa estrela que existiu antes do Sol. E que depois, por um processo de sua evolução, explodiu e poluiu ou enriqueceu, vamos dizer assim, toda aquela região do espaço, onde depois se formou o Sol, se formaram os planetas, a Terra, inclusive, já com todos os elementos químicos, já com a química necessária para a biologia surgir. Okay? Então, os restos dessa estrela estão por lá, né? Talvez isso, sem qualquer consciência, a gente
tenha um elo mais profundo com o céu. Não é à toa que a gente está buscando as respostas para as nossas questões existenciais lá no céu. Agora, nós evoluímos muito. A gente evoluiu tanto que nós estamos podendo bater esse papo aqui separado aí por centenas de quilômetros, né? Isso é uma evolução, ok? A gente sabe, além disso, que nós estamos aqui graças à evolução das estrelas, a gente sabe também que o universo deve ter tido, isso não dá para afirmar se teve ou não, né? Um início há mais ou menos 14 bilhões de anos. E que desde o seu início, esse universo está se expandindo, o espaço e o tempo estão crescendo, e o universo está evoluindo. Com essa evolução surgiram os prótons, os nêutrons, surgiram os átomos de hidrogênio, de hélio, depois, lá na frente, o surgimento das estrelas, ainda produziu-se mais hélio e todos os outros elementos químicos e tal, como eu acabei de dizer para vocês, né? Agora, como que a gente sabe disso? De novo, né? A gente sabe disso, como eu disse para vocês, observando o céu, observando os astros e tentando compreendê-los e explicá-los, ou seja, fazendo ciência. E agora, para quase que concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte: mas como que é isso, esse negócio de observar o céu? Não é ir lá, pegar uma bela garrafa de vinho, namorada, os filhos, sei lá, sentar numa pedra e olhar para o céu e admirar e tal, tal. Não. A observação que a gente faz hoje para construir esse conhecimento que eu resumi para vocês, não é? É muito diferente. Quando a gente vai para o Chile, por exemplo, ou nem precisa ir, às vezes amanhã mesmo eu observo daqui de casa, né? O que que a gente faz, né? O que que é essa observação, né? Quando eu olho para o céu, não tem um livro lá onde estão escritos tudo isso que eu sei. De certa forma até tem, mas não é desse jeito, não é uma mensagem de WhatsApp, nada disso, tá? Quando a gente observa, isso é como se a gente fosse para um laboratório. Nós fazemos medidas. Só que essas medidas são um pouco diferentes daquelas que vocês fazem no laboratório de química, de física, de biologia. Aí primeiro vocês podem repetir uma experiência. Com o céu a gente nunca pode repetir uma experiência. Você pode pegar o objeto que você está estudando. No céu a gente não tem como fazer isso. Você pode aquecer esse objeto, resfriar esse objeto, colocar na balança e assim por diante. Com os astros, a gente não consegue fazer. Então, o que a gente faz quando observa? Quando a gente observa, a gente coleta a luz que vem do astro, ou as luzes que vêm dos astros, e a gente tenta extrair dali informações da melhor maneira possível, através de medidas. Mas quais medidas? De medidas de duas grandezas apenas. A gente só pode medir a intensidade da luz que eu recebo e a direção de onde vem essa luz. É só isso que a gente mede, né? Isso é tão forte na astronomia, gente, que nós poderíamos definir a astronomia como sendo a ciência que estuda a luz dos astros, em vez de dizer que é a ciência que estuda os astros. Não, a ciência que estuda a luz dos astros. Porque é isso que a gente coleta, é a luz, ali da luz que a gente extrai as informações que a gente quer, que nos permite, então, construir esse conhecimento. Claro, vocês devem ficar espantados, mas caramba, tem cada baita telescópio lá no Chile, lança satélite e tal, só para medir duas grandezas. É isso mesmo. A gente gasta um monte de dinheiro, tudo isso é muito caro, né, para medir apenas duas grandezas. A tecnologia que a gente usa e que cada vez melhora mais e mais, né, à medida que o tempo passa, como vocês sabem muito bem, né,
Essa tecnologia ela nos ajuda a melhorar a qualidade das medidas e nos permite observar objetos mais fracos. Os objetos mais fracos, em geral, são objetos que estão mais longe. Se eles estão mais distantes, significa que a luz deles até nós levou mais tempo para chegar. Então, eu estou olhando para um passado mais remoto. Então, a tecnologia me leva a observar objetos que existiam quando o universo ainda era jovem, bebê, estava nascendo. Essa que é a ideia. E, além disso, né, a tecnologia, com a tecnologia disponível, a gente é capaz de observar um número muito maior de objetos num tempo muito menor. E também a gente pode hoje observar outros comprimentos de ondas, outras frequências. A atmosfera da Terra barra uma quantidade enorme de frequências, né, de onda eletromagnética. Entra a luz visível, que a gente consegue observar, um pouco de rádio, um pouquinho de infravermelho, mas o resto tudo é barrado. Então, hoje a gente pode observar de fora da atmosfera. Então, a gente pode ver como é o céu no infravermelho, no ultravioleta e assim por diante. Isso diferencia, então, as nossas observações daquilo que era feito lá na Grécia Antiga, por exemplo, na Idade Média e tal, né? Mas, no fundo, é a mesma coisa. A gente observa, extrai informação sobre o brilho e a direção, e a partir daí a gente vai em frente. A medida da intensidade de luz, que a gente pode chamar de brilho, né? Fica mais simples chamar de brilho, né? Claro, ela me ajuda já de cara a diferenciar um astro do outro. Quando você olha para o céu à noite, você vê que tem uma estrelinha forte, uma estrelinha fraquinha, etc. Só que a gente vai muito além disso. Você não mede o brilho só para saber que uma estrela é fraquinha e a outra é forte. Não. Se você prestar atenção, você vai ver que tem estrela vermelha, amarela, azulada. Isso já significa que essas estrelas emitem mais luz num determinado comprimento de onda, numa determinada cor. Já é uma informação a mais, né? Mas você também pode observar o brilho ao longo do tempo. Você observa o brilho de uma estrela hoje, amanhã, depois, no mês que vem, assim por diante, e você vai descobrir que o brilho das estrelas varia. E variam de muito jeito. As frequências não são as mesmas, a amplitude são diferentes, as amplitudes são diferentes, né? Então você tem o astro que brilha, que o brilho varia um pouquinho, que a gente a olho nu não percebe, mas com um instrumento de medida a gente percebe, né? Você tem um astro que o brilho varia em questão de minutos, segundos, horas. Outro, o brilho leva para variar semanas, meses, né? Ele aumenta e diminui em meses, né? Tudo isso atrai nossa atenção, a gente quer explicar, quer entender por que é isso e tal. Tem astro que o brilho aumenta, ele fica tão brilhante e depois desaparece. E claro que a gente vai querer saber tudo, como que é isso, por que é isso, e assim por diante, né? E você também pode observar o brilho, a intensidade de luz, em função da frequência, do comprimento de onda. Ou seja, você pode obter o espectro da luz daquele astro. E ali você vai descobrir quais são os elementos químicos que estão presentes naquele astro, que constituem aquele astro. E você vai descobrir que os elementos químicos que constituem os astros são os mesmos que a gente tem aqui na Terra, e assim por diante. É o que tem lá no céu é igual, de certa forma, ao que tem aqui na Terra, né? Já a direção, né, de onde vem a luz, mais comumente a gente chama de posição. Ela também nos fornece uma série de informações. Então, eu construo uma parafernália para medir a posição de um astro com uma precisão muito grande. E a partir daí eu vou tirar uma série de informações, né? Por exemplo, se você medir a posição de um astro hoje, amanhã, depois, ao longo do tempo, você vai descobrir que essa posição muda, quer dizer que esses bichos estão lá no céu se movimentando. E depois você vai fazer uma ginástica enorme
para separar o que é movimento daquele bicho mesmo e o que é o movimento do observador. E tudo isso é uma ginástica doida, né? Para chegar numa série de outras coisas, para avançar. Ok? Então, eu medindo a posição, eu também obtenho informações a respeito dos movimentos dos astros, movimentos do observador. Aí eu posso estudar, por exemplo, a dinâmica cinemática do sistema solar, que vai me ajudar a compreender como o sistema solar surgiu. Eu posso estudar a cinemática dinâmica da nossa galáxia, que vai me ensinar como essas estrelas estão se movimentando na galáxia, como que elas se organizaram, como que elas surgiram, e assim por diante. Né? Essas coisas que eu estou falando, brilho, e tudo se soma, tudo junto, né? E a partir daí, então, que a gente constrói esse conhecimento. Né? Agora, para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte: de todas, e gostaria muito que vocês guardassem isso, de todas as grandezas que a gente trabalha, usa em astronomia, a grandeza mais importante de todas, é a distância dos astros. Ela é essencial. Tá? Não importa se ela é medida diretamente, indiretamente, ou calculada a partir de algumas medidas, tudo, mas a distância é a grandeza, de longe, a grandeza mais importante. Fala, mas caramba, por que será, né? Simples. Porque tudo que a gente observa daqui da Terra é aparente. Se eu quero transformar isso que é aparente em algo absoluto, eu preciso conhecer a distância. Por exemplo, se vocês olharem para uma lua cheia aí no céu, e para o sol, coisa desse tipo, vocês vão ver que o disco solar e o disco lunar têm aproximadamente o mesmo tamanho. Mas todos vocês sabem que o sol é maior do que a lua. E muito maior do que a lua. Ah, mas como é que a gente sabe isso? A gente sabe porque nós conhecemos a distância da Terra à Lua, da Terra ao Sol, então nós podemos transformar o tamanho daquele disco que é aparente, né, o tamanho aparente, transformar aquilo em algo absoluto. Então a distância ela não é fundamental, ela é essencial para a gente construir o conhecimento. Ok? O brilho de uma estrela. Quando você mede o brilho de uma estrela, você vê lá no céu tem uma estrela fraquinha e uma estrela mais forte. Não dá para dizer que aquela fraquinha é mesmo mais fraquinha e aquela mais forte é mesmo mais forte. Porque essa diferença de brilho também pode ser causada pela diferença de distância. E aí você precisa, então, conhecer as distâncias para determinar, digamos, o brilho absoluto daquela distância. Né? E saber o quanto de energia aquelas estrelas estão emitindo. E a partir daí, estudar, discutir o mecanismo que gera aquela energia que está chegando até nós. Quando a gente mede o deslocamento de uma estrela no céu, né, também, falar aquela estrela andou, sei lá, 2 graus em 200 anos. Mas qual a velocidade dela? Para traduzir isso em velocidade, eu também preciso conhecer a distância. Okay? E a distância, gente, claro, vocês estão habituados a ir numa loja, numa feirinha, numa cidade turística e tal, né? Aquilo que é mais bonito, etc., etc., que a gente se apaixonou, em geral é mais caro. E a distância é assim. A distância ela é muito, muito importante, mas ela é muito difícil de ser obtida. Porque os astros estão muito longe, muito longe. Então, para se medir, para se determinar a distância das estrelas, existem várias estratégias. E a gente trabalha assim: você tem uma estratégia que vai até um certo ponto, depois tem outra que vai mais longe, mas é calibrada nessa daqui, depois tem outra que vai mais longe e é calibrada nessa, que é calibrada nessa, que é calibrada nessa, e assim por diante. Tá? E é muito difícil medir distância. O primeiro passo na medida da distância, pasmem, vocês vão ficar de boca aberta. Por quê? O primeiro passo na medida de distância é resolver um triângulo
aquilo que vocês viram no ensino médio e tal, muitos nem devem ter gostado muito, tangente, esse ângulo sobre esse ângulo, seno, cosseno e tal, é resolver um triângulo desses. Você tem o passo inicial na medida de distância, é provocado pelo movimento da Terra ao redor do Sol. Quando a gente se move da Terra, com a Terra ao redor do Sol, a gente é capaz de olhar para uma estrela de dois pontos distintos da órbita da Terra. E isso faz com que uma hora eu veja a estrela numa direção e outra hora eu veja a estrela em outra direção. A ideia é essa: se eu olhar para esse lápis com o meu olho direito, eu vejo esse lápis numa direção. Se eu olhar com o esquerdo, eu vejo no outro. Se eu ficar fazendo assim, eu vejo o lápis se mexer. É justamente essa ideia. É esse triângulo que forma o lápis, o meu olho direito, o meu olho esquerdo e essa base que separa os meus dois olhos, é esse triângulo que a gente tem que resolver. Só que se eu ficar piscando para as estrelas, não vai adiantar nada, porque elas estão muito longe. Ok? Mas eu olhar para a estrela quando eu estou num ponto da órbita da Terra e olhar para a mesma estrela quando eu estou num outro ponto, eu posso medir esse deslocamento. E é esse deslocamento que me fornece a distância. Isso no nosso dia a dia a gente chama de paralaxe estelar. Quando vocês ouvirem esse nome, é isso. E essa é a base de toda medida de distância. É isso que calibra todo o resto. Claro que tem limite, tem uma hora que os objetos que eu estou vendo estão tão longe que mesmo olhando de um ponto da órbita da Terra e do outro, eu já não vou mais perceber esse deslocamento. Aí eu tenho que usar outra estratégia de medida que é calibrada nesse primeiro. E para encerrar mesmo, eu quero dizer para vocês o seguinte, para dar uma ideia. Vocês ouvem na televisão, no rádio, lê no jornal, nas revistas e tal. Ah, viu uma estrela que tem 80 mil vezes a massa do Sol, sei lá, que é 1 milhão de vezes maior do que o Sol, do que a Terra, ou que anda com uma velocidade de 30 mil quilômetros. Essas informações, nunca ninguém nos diz o quão elas podem estar erradas. Qual é a precisão? E nisso tudo tem muito chute. É um chute com uma certa consistência, mas tem muito chute. A gente não sabe as coisas assim, tão precisamente. Algumas sim. Quer dizer, quando eu estudo aqui os objetos mais próximos da gente, claro que eu trabalho com maior precisão, com erro menor. Mas quanto eu vou mais me afastando, pior vão ficando minhas medidas. A vizinhança do Sol é um laboratório riquíssimo. Saber quais são as estrelas que estão na nossa vizinhança e tudo mais é super importante, porque é para elas que eu consigo medir tudo melhor. Medir o brilho melhor, medir a distância melhor, e assim por diante. Ok? Então, essa paralaxe é o primeiro passo que calibra todos os restos na medida de distância. E a distância é a grandeza mais importante. Então, para encerrar, eu quero dizer o seguinte para vocês. Até 2018, não faz muito tempo, ok? Faz alguns anos. Até 2018, a gente conhecia uma distância de estrela que a gente podia considerar excelente para 13 estrelas apenas. Esse número saltou para 10.000 em 2018. Uma distância boa, confiável, tal. Até 2018, a gente conhecia para 700 estrelas. Esse número saltou para 18 milhões. E uma distância razoável, que a gente ainda pode usar para fazer ciência, de preferência se for alguma análise estatística e tal, até 2018 a gente conhecia 40 mil. Em 2018 esse número pulou para 100 milhões de estrelas. Tudo isso graças à missão espacial Gaia.
O Gaia é um satélite que está escaneando o céu desde 2000. Foi lançado em 2013. As observações científicas começaram em julho de 2014. Ele deveria durar 5 anos. A missão foi prorrogada por mais 5 anos, então serão 10 anos. Não é? Em 2018 foi publicado uma segunda leva de dados baseada em apenas 22 meses de observação. Em 2023, a gente vai completar uma terceira leva de dados, né? E são dados observacionais que revolucionaram a astronomia. Como eu disse para vocês, a astronomia é uma ciência que depende da observação. A base do conhecimento são as observações. É isso que sustenta o conhecimento. Ok? É tanto aquelas observações mais antigas e tal, mas as observações que a gente faz do céu. É isso que sustenta todo o conhecimento astronômico. E essa base mudou radicalmente com a missão espacial Gaia. São 2 bilhões de estrelas que estão sendo observadas o tempo todo, com uma precisão jamais sonhada, e para esses 2 bilhões de estrelas está sendo medida a posição, o movimento, a distância, o brilho, a cor, e para uma parte delas também o espectro. Quer dizer, a missão espacial Gaia colocou e continuará colocando ainda nas mãos do mundo todo uma quantidade de dados e uma qualidade de dados que nós mesmos que estamos em envolvimento com a missão Gaia nem não acreditávamos. A gente não tinha consciência. Claro, a gente buscava isso, sabia que ia conseguir, mas não tinha consciência do quanto isso significava. Nós vamos ter um release ainda agora em 2023, depois em 2024, 2025, e depois o último mais tarde. Né? Quando a filosofia desse projeto Gaia é colocar os dados nas mãos do mundo inteiro ao mesmo tempo. Quando vai sair um release de dados, gente, muitos grupos no mundo todo se isolam em hotéis, escolas, nos seus laboratórios, não importa onde, para pegar esses dados e fazer ciência de boa qualidade, o mais rápido possível, porque, claro, existe uma concorrência. Já aconteceu de 2 horas depois de liberação dos dados, ter artigos científicos chegando nas revistas especializadas. Vocês me desculpem, eu acho que eu falei demais, mas por enquanto tá bom, não é? Desculpa, comi todo o tempo aí, mas... Obrigada, professor Rama, pela sua apresentação. Muito bom. Passo a palavra à Gláucia agora, vou fazer a apresentação do professor Valmir. Muito obrigada, professor Rama, pela fala, pela excelente fala, né? Impressionante, a gente não tem nem noção, né? A menor noção né? Em relação a isso, a essa missão Gaia, muito bom, muito obrigada, né? E agora eu vou fazer, então, a apresentação do professor Valmir, né? Uma breve apresentação do professor, e vou passar a palavra, então, para o professor Valmir. O professor Valmir, assim como o professor Rama, possui graduação em Física pela PUC de São Paulo, e ele fez especialização, mestrado em História das Ciências, e fez doutorado em Educação Matemática pela PUC de São Paulo. É professor do Departamento de Física da PUC de São Paulo, da Sociedade Brasileira para o Ensino de Astronomia, é pesquisador associado do Instituto Socioambiental ISA, sócio fundador da Associação Brasileira de Planetários, membro da diretoria da Sociedade Interamericana de Astronomia em La Cultura, e atua em astronomia ligada às culturas, história da ciência, difusão científica e comunicação educativa. Então, passo agora, então, a palavra
Professor Valmir, peço que fique à vontade para suas contribuições, para sua conversa aqui conosco. Muito obrigada aos dois por ter aceito o convite de estar aqui conosco na disciplina. Obrigado, professora Gláucia, professora Rosibeli e Rama, que maravilha poder te escutar. É sempre muito bom aprender com você, reaprender com você, ficar aos pés do mestre. É assim que a gente se sente. E aí você estava falando de histórias, depois do final, quem sobreviveu ao final, tem uma história assim, bastante interessante que nos diz respeito. Tá legal. Que eu lembrei aqui. Mas eu queria falar um pouquinho sobre um outro tema, né, que é o tema justamente da astronomia nas culturas. Quando vocês fizeram o convite, a ideia era falar um pouquinho sobre a astronomia dos povos indígenas, né? Então, eu vou fazer uma projeção de um PowerPoint rapidamente e vou tentar ser rápido e depois para abrir, né, um pouquinho para as pessoas também poderem falar. Se já chegou aí, vocês, por favor, me digam, porque eu perco a... Já está aparecendo. Tá bom. Está aparecendo agora em tela cheia. Tá ótimo. Isso. Então, queria falar um pouquinho, né, sobre astronomia nas culturas. Lembrando que eu faço parte do grupo de História, Teoria e Ensino de Ciências, está fazendo 30 anos também. Um grupo que foi montado pelo professor Roberto de Andrade Martins. No site do GHTC tem bastante material sobre história da ciência e também um pouquinho sobre astronomia nas culturas, alguns artigos que foram publicados, que eu já publiquei, e também na Sociedade Interamericana de Astronomia na Cultura, que é a associação da qual eu faço parte hoje mais diretamente da diretoria, e também fico muito feliz de compartilhar esses trabalhos, assim como outros que a gente está fazendo. A astronomia cultural, a astronomia nas culturas, isso já chama a atenção que essa não é exatamente uma definição, é uma área de pesquisa hoje em dia, uma área interdisciplinar, que estuda as culturas em tempos e espaços distintos, justamente para entender, para perceber, para interpretar, sobretudo, e representar as descrições que as várias culturas fazem do céu a partir daquilo que a gente chama as suas cosmopercepções, ou o que nós chamaríamos, em geral, de cosmovisões. Mas o que eu tenho chamado de cosmopercepção justamente porque para não ficar apenas no sentido da visão, mas também para trazer essas outras informações que muitas vezes estão presentes nesses modelos, né? Então, essa ideia de cosmopercepção é uma ideia mais complexa, eu não vou empregar muito tempo em falar dela aqui, mas ela foi inspirada num trabalho de ensino de astronomia, que foi orientado pelo professor Éder Camargo, lá da Unesp de Bauru, e que é esse trabalho do Fábio Matos Rodrigues, e ele usava esse termo cosmopercepção, e falei, olha, use, continue usando, e eu vou também usar dentro do contexto da astronomia cultural, porque é justamente isso, quer dizer, não são apenas aquelas ideias, mas esquemas cognitivos que são modelados de várias maneiras, biológica, psico e, principalmente, socialmente. Por isso que essa experiência do mundo que a gente traz dentro da astronomia cultural é uma construção cultural, uma construção social, portanto. Em outras palavras, existem vários elementos individuais, pessoais, mas esses elementos que fazem parte dessas interpretações a respeito de como o céu é importante para cada uma dessas culturas, tudo isso faz parte de uma multiplicidade de percepções, inclusive algumas de caráter bastante afetivo, que nós temos com relação ao céu. E eu coloco como exemplo uma imagem de um dia da minha pesquisa, chegando em campo e vendo essa cena
extraordinária, que é tão cheia de significados e das quais nós podemos falar um pouquinho depois. E outra coisa que é importante é que, quando a gente pensa em céus vistos, interpretados, entendidos por outras culturas, muitas vezes a gente pensa nos povos indígenas, não é? Às vezes acontece, por exemplo, de você ver trabalhos que falam sobre os índios de uma maneira genérica, mas é importante que a gente entenda que existem muitas populações distintas de povos indígenas, muitas etnias distintas no Brasil, por exemplo. Então, quando você vai fazer um tipo de investigação dessa natureza, você precisa dizer a qual povo, a qual etnia, a qual grupo, às vezes a qual rio, e a qual parte do rio que você está se referindo, porque existem variabilidades, variações desses pontos de vista. Quer dizer, elas não estão presentes na astronomia apenas, mas na astronomia cultural também e principalmente. Só que nós não falamos só de povos indígenas, a gente também fala de outros grupos étnicos, por exemplo, dos quilombolas, por exemplo, dos ciganos, por exemplo, da nossa astronomia. Então, quando a gente pratica a nossa astronomia, que a gente chama de astronomia ocidental, a gente está falando de uma categoria de astronomia, ou de astronomias. Essa, que vem da Suméria, que tem uma raiz suméria mesopotâmica, e que depois também é egípcia, e que passa pelos gregos, pelos romanos, e etc., e depois se espalha pelo mundo, esse céu que a gente vê, as constelações que a gente vê, as interpretações que a gente tem, sejam elas zodiacais, sejam elas interpretações sobre os movimentos do Sol, da Lua, sobre a questão do geocentrismo, heliocentrismo, tudo isso tem a ver com um conjunto de matrizes culturais que se interpenetram, que têm franjas e que dialogam entre si, e que, sobretudo, por causa de um conjunto de circunstâncias que sabemos, acabou se impondo no mundo como um todo, não é? E que muitas vezes é entendida como a única maneira de fazer astronomia, mas existem outras muitas maneiras de fazer astronomia e elas estão atreladas a essas culturas. E o Ocidente manifesta uma parte ou um conjunto de partes, um conjunto de astronomias específicas. E também não precisamos só falar de etnias, a gente pode falar, por exemplo, da astronomia que é produzida, praticada, entendida pelos pequenos produtores rurais. E aí lembro aqui uma fala do Rama há pouco, quando ele, introduzindo a ideia da astronomia, trouxe uma coisa que para nós é bastante essencial, que é a ideia de que quando você fala céu, você não fala só do céu estrelado, ou só do Sol, ou só da Lua, você está falando de tudo, de todos os fenômenos meteorológicos, da chuva, dos raios, dos trovões, e você está falando também das divindades, você está falando da imaterialidade que existe quando você estuda esses fenômenos e como que eles vão se manifestando, como que eles vão sendo interpretados por grupos sociais, por grupos humanos, e como que esses grupos humanos, de alguma maneira, registram isso, mesmo que não seja um registro escrito, né? Mesmo que muitos deles dependam de uma forte cultura oralizada, esses registros eles vão sendo mantidos ao longo do tempo, e, claro, com novas interpretações, e fazer uma busca como essa é como fazer um estudo sobre distâncias estelares. A gente está sempre muito longe de você conseguir resultados que sejam excelentes ou muito bons. Caiçaras, populações ribeirinhas, grupos que ocupam determinadas áreas e regiões e que estão fortemente ligados a determinadas tradições e que trazem com isso os seus conhecimentos. A mesma coisa vale para imigrantes e para outros grupos, ou seja, a astronomia nas culturas, ela é um grande guarda-chuva hoje de investigações que trabalha desde a arqueoastronomia, isto é, a astronomia praticada por populações com as quais nós não temos mais contato direto, mas nós temos um contato através de objetos, de artefatos, de construções,
e de evidências materiais, sobretudo, que mostram que o céu fazia parte das práticas diárias, cotidianas desses grupos humanos. Quer seja uma prática dentro da vida cotidiana, dos desafios cotidianos da vida, de agricultura, de pecuária, de dinâmicas de manejo ambiental, ou também essas que são espiritualizadas e que podem também, também tem áreas de franjas aqui entre esses conhecimentos, tanto dentro das práticas de sobrevivência como aquelas que estão mais relacionadas à transcendência. A etnoastronomia, que trabalha basicamente com grupos com os quais nós temos uma ligação, um contato direto, e que muitas vezes também são grupos que têm tradições que vêm de grupos muito antigos, e nesse caso a gente funde conhecimentos arqueoastronômicos com etnoastronômicos para entender socialmente e arqueologicamente como esses conhecimentos vão se transformando, como há permanências e rupturas. E falando de permanências e rupturas, a própria história da astronomia, que aí, então, sobretudo, quando a gente fala do Ocidente, tem um conjunto de registros que datam de 3.500 a.C. e que, aos poucos, vão ficando cada vez mais frequentes e mais legíveis e mais comuns, e também interpretáveis. Então, a gente está falando de um conjunto de investigações que se pauta na astronomia, em parte, mas não apenas na astronomia e suas práticas, mas, sobretudo, nas práticas sociais da astronomia. Em outras palavras, a gente está falando de etnografia, estamos falando de antropologia, estamos falando de ciências sociais, estamos falando de uma base de conhecimentos em ciências sociais para você poder fazer investigações nesse âmbito. Em suma, as pessoas que querem estudar astronomia nas culturas precisam se dedicar à etnografia, precisam entender antropologia, precisam compreender um pouco mais de ciências sociais. Não basta o nosso conhecimento inicial, muitas vezes, numa área das ciências chamadas duras, ou das ciências naturais, como muitas vezes também nós nos referimos a elas, mas também e principalmente esses conhecimentos das humanidades. E, claro, com cuidados que são importantes. Muitas vezes você vê conhecimentos que são etnocêntricos, ou seja, são interpretações a partir do seu próprio mundo e do seu próprio filtro. É muito difícil não ser etnocêntrico, porque nós, de vez em quando, escorregamos nisso, mas isso é um treinamento. Ou então pensamentos e ações anacrônicos, ou seja, você pensar numa determinada cultura como se ela ficasse estática no tempo e não se modificasse com o tempo. Que é aquilo que a gente chama de pensar no bom selvagem do Rousseau, pensar naquele selvagem sem roupa, com penas, etc., etc., como se isso não tivesse se transformado. Muitas pessoas, quando eu digo que faço trabalhos nessa área, às vezes olham imagens e falam: mas você trabalha com índio que está com o celular na mão, que usa, que grava vídeos, etc., etc. E sim, né, porque nós também somos assim, nós somos também de populações originárias, tradicionais, mas que se modificaram ao longo do tempo, como outras também se modificam. Então, isso é muito curioso, isso quando você fala em termos de astronomia cultural. Exotismos, quer dizer, olhar esses mitos como se eles fossem lendas, como se eles fossem historinhas curiosas e engraçadas, para começar um curso, por exemplo, em ciências da natureza. Isso acontece tanto na história da astronomia, como também acontece com astronomia cultural. Muitas vezes as pessoas dizem assim: conta assim uma história curiosa, interessante, engraçada sobre as populações indígenas, porque depois disso aí a gente pode falar da parte séria da astronomia. Então, é importante que se diga, né, que as pessoas entendam que esse é um trabalho muito sério, com metodologia, com projeto, com aprofundamento. Quando a gente fala de interpretar, é interpretar dentro de um conjunto de normas, de um conjunto de metodologias que são todas científicas.
E, claro, outros elementos, como achismos, cientificismos, dizer, eles estão dizendo isso, mas, na verdade, é aquilo. A gente estuda a cultura como um todo, a cultura como dentro do seu próprio contexto interno. E para isso, e é isso que, inclusive, dá força para esse conhecimento e para a autoconsistência desse conhecimento. Eu digo isso bem rapidamente, porque muitas vezes, quando se fala de populações indígenas, e quando se fala de populações indígenas no Brasil, busca-se, às vezes, sem que as pessoas mesmo tenham uma consciência disso, uma espécie de conhecimento exótico, né? Quer dizer, você está trabalhando com grupos exóticos, o que eles comem, quais são os seus rituais, você usou drogas quando estava na área indígena. As pessoas fazem perguntas desse tipo, que você vai se acostumando com o tempo, e aos poucos você vai dizendo o seguinte: sim, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um grupo extenso de são vários grupos, na verdade, que ocupavam uma boa parte do território brasileiro, se não ele todo, e que hoje vivem em situações bastante difíceis, né? Bom, só para rapidamente contar a pesquisa que eu fiz entre 2005 e 2007 e depois outros trabalhos que eu estou fazendo agora. Eu morava em São Paulo, hoje eu moro no Rio de Janeiro. Eu saía de São Paulo, ia para Manaus, de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, de São Gabriel da Cachoeira entrava nessa região aqui, que é uma região conhecida como Cabeça do Cachorro. E é conhecida como Cabeça do Cachorro porque tem o formato da cabeça de um cachorro. Um fato bastante importante é que, para nós, dentro da astronomia cultural, a localização geográfica de um determinado grupo é importante, é fundamental. Essa latitude, ser muito próxima do Equador, traz consequências para o modelo cosmológico ou para a cosmopercepção desse grupo. Então, quando a gente está falando desses grupos, nós estamos falando de grupos que não são só socialmente constituídos. Essa constituição social, antropológica, que a gente pode pensar, ela também tem condicionantes geográficos, ela tem condicionantes astronômicos, quando a gente está falando dessas astronomias. E esses condicionantes astronômicos dizem respeito também ao lugar, ao locus onde esse grupo se encontra. Esse, especificamente, que é um grupo de tucanos do Alto Rio Negro, no Rio Tiquié, está ali muito perto da Colômbia, também relativamente perto da Venezuela e com uma certa distância, mas também aparentados com os tucanos que moram no Peru, que habitam o Peru. Então, a gente está falando de um grupo que hoje seria um grupo transnacional, mas que tem raízes bastante comuns antes da formação dos Estados nacionais. Perdão. E aqui, só para mostrar, né, essa daqui foi a região que eu trabalhei mais intensamente, né, e essa daqui, por exemplo, é uma outra região que tem um outro grupo com outra matriz linguística, que são os Baniwa, que ficam no rio Içana, e quando você compara a astronomia dos tucano, Desana, Siriano, Rúpida, etc., com a astronomia Baniwa, que está aqui em linha reta, sei lá, 100 e poucos quilômetros, claro que em termos de rios amazônicos é muito mais, né, porque os rios têm muitas curvas, mas quando você compara esses grupos, você vê astronomias bastante distintas, o que me fez trabalhar uma ideia que é essa de que, hoje eu digo que cada curva de rio amazônico tem um céu diferente, porque cada grupo desse, muitas vezes, tem variações sobre a interpretação do céu. Bom, isso aqui rapidamente, só para mostrar, dentro de uma embarcação como essa, você passa 3, 4 dias subindo o Rio Negro, entrando pelo rio Gualpés, pelo rio Tiquié, e, de fato, essa é uma região muito especial. E, aos poucos, você, então, vai fazendo um trabalho que é muito importante para um trabalho de um pesquisador desse tipo, um trabalho de campo muito importante, que é o trabalho de você começar a entender e viver essa realidade mais intensamente. Essa é aquela imagem que eu já mostrei para vocês. Com esse grupo, a gente trabalhou dentro de um ambiente escolar, que é um dos ambientes de trabalho em pesquisa que a gente faz hoje
com essas populações, e não apesar delas, então é sempre junto com pesquisadores também indígenas, que a gente levava projetores, né? Um projetor levava um programa como o Stellarium, por exemplo, projetava o Stellarium de noite e fazíamos observações do céu. Essa é uma das técnicas várias que existem dentro da metodologia da astronomia cultural. E, com isso, a gente conseguiu estabelecer um ciclo principal de constelações, nesse conjunto de pesquisas, que vai desde a constelação da Jararaca d'Água, Anhá, até a constelação do Tatu, do Peixe Jacundá e do Camarão, da Onça, e conjuntos outros de estrelas. A Jararaca, por exemplo, ocupa uma região bastante clássica, que aparece não só no trabalho de outros etnógrafos e etnógrafos do início do século, como Koch Grimberg, como Nimue Daju, que estiveram nessa região, como também com alguns padres, né, que trabalharam nessa região no início do século XX e em meados do século XX também, como o padre Alcionílio Bruzzi. Então, a gente também faz essa comparação histórica do trabalho de campo junto com o trabalho de etnógrafos. Na década de 70, Hugh Jones trabalhou lá, quer dizer, você tem, então, vários pesquisadores que estiveram em regiões próximas, então todo esse material é feito, ele serve como um material de comparação, né, para você fazer uma pesquisa histórica, em história da astronomia e em etnografia ou em astronomia cultural. Então, aqui você vê a constelação da Jararaca, para os conhecedores conhecerão. Essa região aqui é a região da nossa constelação do Escorpião, e aqui você tem algumas variações que entram no Sagitário e depois na coroa austral, dentro da nossa cultura. Então, a gente usa muitas vezes as nossas constelações para conseguirmos fazer essas interpretações, mostrar, né, essas interpretações para um público mais amplo. A constelação do Tatu, que tem uma série de implicações, inclusive interpretações diferentes, em grupos diferentes, até em gêneros diferentes. Esse aqui é a constelação que nós chamamos de constelação do Delfim, e essa daqui é a estrela Altair da constelação da Águia. Essas estrelas também são da constelação da Águia, e que para nós aqui são Pamon ou Adurká, que é o osso do Tatu. Todos eles têm mitos, histórias, etc. E essas constelações depois foram parar no Stellarium. A gente colocou essas constelações no Stellarium. O Stellarium, como todos sabem, é um programa colaborativo, aberto, e basta baixar www.stellarium.org, entrar em Cultura Estelar e entrar em Tucano. Nós estamos agora terminando, já em fase de testes, para entregar as constelações do grupo Ticuna, que fica um pouco mais abaixo, são constelações distintas e que, portanto, têm uma influência de outros grupos, inclusive constelações de fundo negro, que não usam só estrelas, não são só constelações interestelares, mas são constelações de fundo negro. Daqui a pouquinho, não percam, no Stellarium vocês terão essas constelações. E uma das coisas que nós fizemos com eles foram cartas celestes, isso porque, como eles estão perto do Equador, a casa comunal em que eles usam muitas vezes, que tem uma orientação leste-oeste, então a cumieira dessa casa ela é concordante com o plano do Equador celeste, e por isso mesmo, então, a própria casa comunal, a gente foi descobrindo com o tempo e depois vimos que havia registros de pesquisadores do século XX que mostravam isso, corroboravam essa ideia. A casa comunal em si é uma pequena representação do cosmo, ou seja, ali dentro você vê o cosmo como um todo. Então, a gente então utilizou essa representação para fazermos como que cartas celestes, que depois podemos falar sobre elas, em que a cumieira era o Equador celeste, separando o hemisfério celeste norte e o hemisfério celeste sul. Isso é uma parte da pesquisa. E uma outra parte da pesquisa foi criar calendários
Existe uma prática de criação de calendários dos povos tucano, Dezana, etc., calendários circulares, e nós fizemos uma proposta escolar de fazer um calendário circular com as constelações na região central, tendo em torno delas os níveis do rio e as condições meteorológicas, cada uma delas tem nomes distintos. Depois, as fases da Lua, tem muitas fases da Lua, cada uma delas tem nomes, então, como sabemos, apesar da gente usar cotidianamente e nos nossos calendários mais comuns só 4 fases, a gente poderia ter muito mais fases. E os tucano, por sua vez, tem muitas fases para a Lua, que é uma entidade que vai comendo uma cutia enquanto vai engordando, enquanto vai ficando cheia e assim por diante. Um outro círculo, que é o círculo da floração e da frutificação, dos animais que seguem os outros animais. E por que tudo isso? Por que todos esses círculos? Porque, por exemplo, quando a constelação da Nhá, que é a constelação da Jararaca, está se pondo juntamente com o Sol, quer dizer, o Sol se põe e você vê a cabeça da Jararaca passando pelo horizonte, isso representa para eles a elevação do nível do rio alguns metros. E isso tem uma implicação direta na sua vida cotidiana, porque com o rio com mais água, com a elevação do nível do rio, é mais difícil de pescar e, portanto, você perde uma fonte bastante importante de proteínas, que são os peixes. Depois, quando a nossa estrela Antares, que é uma parte do veneno da Jararaca, passa pelo horizonte logo depois do pôr do sol, esse ocaso helíaco, chamaríamos nós, ocorre uma variação de baixar o nível do rio. E depois ele sobe num sistema de repiquetes, como eles chamam, e esse rio sobe e desce algumas vezes. Então tem a enchente da cabeça da Jararaca, a enchente do corpo da Jararaca, dos ovos da Jararaca, que é o final ali do escorpião, e depois a enchente do rabo da Jararaca. E isso tudo não é acompanhado de uma série de transformações ambientais, como florações, frutificações, determinadas aves que voam numa determinada direção, peixes que surgem e desaparecem, animais que sobem e descem o rio, rituais e tudo mais. Então, a gente foi colocando tudo isso nesses calendários circulares, o que é uma coisa bastante comum para esse povo. Depois, recortamos esses círculos e colocamos os círculos colados e criamos um calendário circular dinâmico, não é? Como a cumieira da maloca, ou da casa comunal, como ela é conhecida como maloca, porque é assim que é chamada, né, naquela região, mas é uma casa comunal. Como a cumieira da casa comunal, da maloca, ela está orientada, né, literalmente, leste-oeste, então a gente pode colocar esse calendário de pé e essas constelações que nascem relativamente perto do Equador Celeste, elas vão, então, se movimentando a uma certa distância da cumieira ou do Equador que está passando nessa parte central. E então a gente colocou esses calendários, é um processo longo, né, de trabalho com esses grupos, e chegamos a esse calendário que passou a ser utilizado educativamente dentro dessa escola, pelo menos durante um tempo. Só rapidamente, para terminar, algumas dessas histórias estão hoje num podcast, que é o Céu dos Povos Esquecidos, nas boas casas do ramo, vocês encontram, e eu acho que esse daqui é para no... Como é que é o nome desse lá? Spotify. Aquele que sabe tudo, né? Esse está no Spotify. E então, o Céu dos Povos Esquecidos, entrem, escutem e digam o que vocês acharam. E, por fim, as 3 sociedades mais importantes hoje, a Sociedade Interamericana de Astronomia nas Culturas, a Sociedade Europeia de Astronomia nas Culturas e a Sociedade Internacional de Arqueoastronomia e Astronomia nas Culturas. Seria interessante, quem tiver interesse, veja essas sociedades, entre em contato com a gente para estudar e trabalhar essas temáticas todas.
Muitíssimo obrigado. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E muitíssimo obrigado por vocês me escutarem falando a 120 por hora para conseguir dar conta do tempo. Nós que agradecemos, professor Valmir, professor Rama, muitíssimo obrigada. Né? Parabéns, E agora, Valmir.